Eu vou começar pelas de tratamento de esgoto. Bem, na aula passada, a gente falou sobre controle de poluição da água. Então, a gente mostrou para vocês, quer dizer, eu mostrei algumas fontes de poluição para vocês. Então, eu mostrei que diferentes atividades humanas, né, como a indústria, até mesmo a população que vive dentro da cidade, a própria agricultura, a pecuária, são fontes de água poluída. Né? Então, por exemplo, uma cidade, todas as casas e indústrias, comércio dentro da cidade vão gerar esgoto. E aí, o que acontece? Esse esgoto, ele retorna para o ambiente. Então, ele retorna para o corpo hídrico. No Brasil, a gente tem legislação que regulamenta que o esgoto pode ser lançado no corpo hídrico. O corpo hídrico são os rios, desde que eles passem por um tratamento. Então, se a gente tem problemas, né, a gente tem uma população grande, nós estamos, todas as atividades humanas, tudo isso para poder suprir as necessidades dessa população. Então, o que acontece? A gente tem uma geração de esgoto, que é um tipo de poluição pontual, né, muito grande. E às vezes a bacia daquela cidade é uma bacia muito grande, os rios não são tão largos, nem tão profundos, não tem uma quantidade de água muito grande. Então, se esse esgoto não passar por um tratamento, a gente vai enfrentar uma série de problemas que afetam o rio. Lembra que matéria orgânica dentro da água, dentro do rio, vai ser degradada por bactérias, essas bactérias vão consumir o oxigênio para fazer essa degradação. Então, nessa decomposição da matéria orgânica, as bactérias vão roubar todo o oxigênio dissolvido, e aí vai faltar oxigênio para os seres aquáticos, para os peixes, para outros zooplânctons e outros animais que vivem ali no ambiente aquático. Então, se faltar oxigênio, esses peixes morrem, o rio perde vida. Então, isso não é interessante. A gente precisa do equilíbrio aquático. Então, tratamento de esgoto é algo que deve ser obrigatório. Né? Então, quando a gente fala esgoto, a gente está falando de uma poluição pontual. É o esgoto de uma cidade, das casas, do comércio, é o esgoto industrial. As indústrias têm obrigatoriedade de tratar os seus esgotos. Né? E aí a responsabilidade da própria indústria implantar essa unidade de tratamento. E o engenheiro ambiental vai trabalhar muito com essas questões de saneamento básico. Quem são o saneamento básico? Os principais elementos do saneamento básico. O tratamento de esgoto, o tratamento de água para abastecimento público. Então, a água que você recebe na sua torneira, ela precisa passar por um tratamento. Gestão dos resíduos sólidos, que é o lixo, né? Então, não só dentro das cidades a gente tem uma alta geração de resíduos, mas indústrias também geram resíduos, todas as atividades geram resíduos. Então, ele precisa ser adequadamente gerenciado, senão a gente tem um problema gigantesco. E a outra vertente, não menos importante, é a gestão de águas pluviais, água da chuva, drenagem das águas de chuva. A depender da cidade, às vezes ela é uma cidade que foi construída em uma área de risco, próximo a um corpo hídrico, ou às vezes ela foi construída em um local de risco, que pode ocorrer enchentes, alagamentos, às vezes ela é muito plana, não tem uma facilidade para a água drenar naturalmente. Então, essas tubulações para que essa água de chuva seja direcionada ao corpo hídrico, evitando principalmente os problemas com enchente dentro das cidades. Então, esses são os principais vertentes do saneamento. As nossas próximas aulas vão ser vinculadas tratamento de água, tratamento do esgoto, né? Gestão de resíduos sólidos. A parte da água pluvial, eu vou abordar junto um pouquinho junto com a água, porque a gente não vai ter muito tempo para falar tão especificamente. Mas eu quero que vocês saibam que todas essas tubulações que vocês veem nas ruas, que a gente chama de boca de lobo, de bueiro, tudo aquilo são tubulações para direcionar água de chuva. Então, a gente chama de drenagem de água de chuva.
Certo? Até aqui tudo bem? Podemos começar? Quando eu falo aqui nessa aula sobre tratamento de esgoto, eu estou sendo muito simplista, tá? Porque vocês vão ter uma disciplina só para esse tema. Vocês vão ter uma disciplina só para tratamento de água, uma disciplina só para tratamento de esgoto, só para gestão de resíduos sólidos. Então, aqui é só para vocês terem uma noção do que vocês vão estudar nessas disciplinas e para que vocês, quando tiverem elas, já tenham uma ideia do que elas servem, para que elas são utilizadas, tá? E eu vou querer o seguinte, que vocês reflitam bem sobre isso que a gente está estudando, se saneamento básico é algo que interessa a vocês, se vocês acham esses temas relevantes, se isso torna um pouco vocês cientes do que é o curso, do que vocês vão trabalhar no futuro, e também vocês vão saber se é isso ou não que vocês querem. Eu quero que vocês se sintam motivados para esse curso. Né? E vocês pegaram uma situação muito complexa, que foi problema com a prova do Enem, a turma de vocês já é uma turma muito pequena, né? Vocês ainda pegaram uma pandemia bem no início do curso, então eu tenho muita preocupação que vocês não concluam, que desistam, isso seria um problema muito grande para a instituição e para vocês também, então assim, mas de qualquer forma, uma vez que não é isso que vocês queiram também, eu não posso, né? Vocês começaram agora e eu quero que vocês tenham uma ideia geral do que é o curso, para que vocês saibam ou não se é isso que vocês querem. Então, vamos lá. Então, o que é o esgoto? Né? Só para a gente situar aqui, o que é o esgoto? A gente chama de águas residuárias, ou seja, aquela água que recebeu uma série de impurezas, de resíduos, que é a água, por exemplo, da nossa casa de uso doméstico, a gente chama de esgoto doméstico, que é a água que saiu do vaso sanitário, do chuveiro, dos lavados, da pia, da máquina. Sabemos que dessas águas residuárias, nem todas, de fato, são problemas para a saúde, por exemplo. Eu poderia projetar uma casa tranquilamente que reaproveitasse o que a gente chama de água cinza, que é a água do chuveiro, dos lavados e da máquina de lavar. Essa água recebeu poucas impurezas, basicamente só sabões, né, sabonete, shampoo, alguns cosméticos, mas de modo geral ela não recebeu fezes. Então, digamos assim, que a água do vaso é uma água que tem mais impurezas, tem muito material orgânico, tem muitos nutrientes, e essa sim precisa de um tratamento muito mais reforçado. Mas se eu, por exemplo, quiser projetar uma casa e já direcionar a água do chuveiro e dos lavados para irrigação do jardim, tudo bem. Lembra que a depender do que for feito, tem um requisito mais ou menos restritivo de qualidade? Por exemplo, eu não posso beber essa água que passou pelo chuveiro, não posso cozinhar com ela, mas eu posso irrigar meu jardim, entendeu? Então, assim, algumas atividades para que você vai fazer aquele uso não requer uma água necessariamente potável. Eu posso muito bem pegar água de máquina de lavar e lavar o piso, lavar a calçada, lavar a varanda, entendeu? Então, eu posso reaproveitar boa parte, fazer o reuso da água. Quando a gente fala de uma indústria, de um processo produtivo, não vai ser muito diferente. Tem algumas determinadas águas residuárias de determinado tipo de processo que pode ser reutilizado dentro da própria empresa. Eu posso, por exemplo, pegar a água do chuveiro, fazer um tratamento mais simplista e depois utilizar ela para dar descarga. Então, assim, eu só quero que vocês comecem a entender que nem todo essa água residuária, esse esgoto, ele não possa servir para alguma finalidade. Mas aqui, quando eu falo para vocês tratamento de esgoto nessa aula, eu estou trazendo um esgoto sanitário, que aí eu considero todo o esgoto de uma casa. Então, geralmente, 90 e tantos por cento das residências, elas são projetadas direcionando a água tudo junto. Então, eu estou misturando a água do chuveiro com a água do vaso e estou mandando para fora para a rede de coleta de esgoto. Então, aí o que acontece? Esse esgoto já misturado, ele vai necessitar de um tratamento mais elaborado, tá? Indústrias geralmente são responsáveis pelo seu próprio tratamento, mas as
O esgoto urbano, né, do comércio, das residências, geralmente ele é responsabilidade pública. Então, a prefeitura é que tem que bancar ou tratar o esgoto da cidade. Aí é o esgoto todo misturado, certo? A gente chama de esgoto sanitário. Então, aqui, quando eu estou falando desse processo de tratamento, eu estou falando de um modo geral, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse tratar só a água do chuveiro, não necessariamente ia precisar de todos esses processos juntos. Mas se eu estou falando do esgoto sanitário, que é a água de toda a residência, todo o esgoto da residência, aí talvez eu vou precisar de vários níveis de tratamento. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: o nível de tratamento que eu vou aplicar, ou o tipo de processo, ele é em função da quantidade de resíduos que tem naquela água e da natureza dos resíduos. Por exemplo, se é um esgoto do vaso sanitário, eu tenho o quê? Eu tenho fezes, eu tenho matéria orgânica, eu tenho nutrientes. Então, ele é um material orgânico. Então, geralmente, material orgânico eu posso fazer um tratamento que a gente chama biológico. Lembra que tudo que é matéria orgânica se decompõe, se degrada naturalmente? Então, eu vou utilizar essas próprias bactérias que costumam fazer isso naturalmente, vão fazer de todo jeito, só que otimizar o processo. Então, para que as bactérias acelerem o seu trabalho, para que esse tratamento ocorra mais rapidamente, eu aumento a quantidade de oxigênio da água, aumento a temperatura, então eu mexo em várias questões para que as condições ambientais tornem mais favoráveis essa remoção, certo? Então, vamos lá. Então, eu vou dividir aqui o tratamento do esgoto sanitário em vários níveis. Nível preliminar, primário, secundário, terciário. Então, imagina todo o esgoto da cidade, que veio de todos os lugares da cidade. Chegou numa estação de tratamento do nível do tipo convencional. Primeiros tratamento que ela vai receber é um de nível preliminar. Depois primário, secundário e terciário. Então, a gente vai ver o que é cada nível desse e o que ele visa remover. E a cada tipo cada unidade aqui dentro de cada nível atua um tipo de processo. A gente tem remoção por processos físicos, geralmente é quando eu utilizo a própria sedimentação natural para sedimentar sólidos, para sedimentar sedimentos. Então, eu faço uma unidade ali que é específica para um processo de sedimentação. Pode ser um processo químico, quando eu coloco aditivos, produtos químicos para melhorar o processo. E pode ser um processo biológico, quando eu aproveito as bactérias e utilizo das próprias bactérias para limpar, né, para remover as impurezas orgânicas do meu esgoto. Então, vamos começar pelo nível preliminar. O que visa remover o preliminar? Imagina que, assim, é claro que vocês ainda vão ter essa disciplina e eu espero que até lá a pandemia já passou e vocês possam visitar uma estação de tratamento real, que seja aqui de Rio Verde, que seja de Goiânia, mas é convencional que o nível preliminar ele é composto por grades. Para quê? Para remover sólidos, resíduos que estão em suspensão, que são grosseiros. É assustador, mas quando você chega numa estação de tratamento, em Goiânia, pelo menos, quando eu visitei, eles disseram que chegavam vassoura, sofá, livros, chegavam até cadáveres na estação de tratamento. Então, assim, vai chegar muito sujeira, muitos sólidos grosseiros, né? Principalmente se, por exemplo, a água pluvial, que é a de chuva, foi ligada ao esgoto. Ou tem muitas estações que recebem, as pessoas jogam no vaso sanitário. Cotonete, tem gente que joga lixos maiores dentro do vaso sanitário, então acaba chegando, sim, materiais grosseiros, grandes dentro da estação. Ou que a pessoa vai lá próximo à estação e começa a jogar resíduos, ou com a própria chuva chega resíduos, porque a gente sabe que as nossas cidades, infelizmente, não são limpas. Então vai chegar, né, galhos, panos, plásticos, folhas. Então eu quero remover isso, então geralmente eu utilizo uma grade. Ela pode ser uma grade grossa ou uma grade fina, certo? Então, o primeiro processo aqui no nível preliminar, primeiro que são processos todos físicos, grades
que funcionam como uma espécie de separação por tamanho, que for maior vai ficar retido na grade, que for menor passa. Tem as peneiras também, que são o mesmo tipo de processo, remoção por exclusão de tamanho, só que daí eu estou removendo coisas menorzinhas. E tem caixa de areia. O esgoto tem muita areia. Então, como a areia é um material inerte, é um sólido inerte, ele não é orgânico, ele não vai degradar com a ação de micro-organismos, eu quero remover boa parte dessa areia logo aqui no início, para ela não sobrecarregar as próximas unidades. Então, o nível preliminar, ele é basicamente composto de processos físicos, como exclusão por tamanho e sedimentação da areia lá na caixa de areia. As grades podem ser de grossas, então tem um espaçamento grande, que é para remover coisas maiores, né, como plásticos, pedaços de lixo, né. A média também, e a fina, ela remove tipo cotonete, camisinha, né, a de Goiânia era repleta, porque é cultural as pessoas jogarem a camisinha no vaso sanitário. E a peneira também remove coisas às vezes menores ainda, ela consegue remover sólidos que são, às vezes, até sedimentáveis, ou ela consegue remover gordura. Depende muito. Ah, e aí, numa estação de tratamento, eu coloco tudo isso? Não, depende do seu esgoto. Se for um esgoto industrial, às vezes eu nem tenho esses sólidos grosseiros, talvez eu nem vá precisar de uma grade, mas talvez me serva uma peneira, que tem um espaçamento bem menor. Então, qual eu escolho? Depende muito da natureza desse esgoto, de onde que ele vem, o que se tem nele, que tipo de impureza tem nele. Aqui algumas imagens. Essas grades, elas podem ainda, se elas forem grossas, grandes, ter um tipo de limpeza que seja manual, ou quando ela é mais fininha, né, ela pode ter uma limpeza mecânica, mecanizada, automática. Então, a gente tem de todos os tipos. Essas aqui são de limpeza manual. Essas daqui são peneiras, que são também de remoção e limpeza mecânica. Depois eu mando lá no Moodle alguns vídeos em que essas peneiras e essas grades estejam em operação. Aqui, isso aqui é na verdade, isso aqui é uma grade, só que é uma grade bem fina, que ela funciona como se fosse Professora, degrauzinhos. Pode falar. pra mim a tela tá travada, eu não tô vendo as peneiras e tal. Não? Pra mim também tá travado no primeiro slide. Nossa, gente, só agora você me fala? Peraí, só um minutinho. E agora? Agora eu tô vendo. Peraí. Ó, o que eu mostrei aqui, ó? Os níveis de tratamento. Então, a gente tem como nível preliminar, primário, secundário e terciário. Para cada nível, geralmente, predomina um tipo de processo de remoção. Então, por exemplo, o preliminar, que foi o que eu mostrei para vocês agora, ele atua para a remoção de sólidos grosseiros, como galhos, panos, plásticos, lixos, e também sólidos inertes, sedimentáveis, que são inertes, como areia. Então, o que eu tenho aqui? Processos de grades, peneiras e caixa de areia, que é uma caixa onde a areia vai sedimentar. Então, todos esses tipos de processos são físicos, exclusão de tamanho, sedimentação. Aqui eu tinha mostrado algumas grades, o espaçamento entre elas. Então, você tem grossas, médias, finas e a peneira que é mais fina ainda. Quando escolho uma das quatro, ou todas as quatro, depende muito da água residuária do esgoto que você quer tratar. Aqui as imagens das grades, ó. Essas são grades mais grosseiras e médias. E geralmente são de limpeza manual. Então, alguém vai ter que entrar lá e tirar toda a sujeira dessa grade. E tem também algumas grades finas que são de limpeza automática. Por exemplo, ó, essas aqui são as peneiras. Eu tenho ela rotativa, depois eu mando o vídeo. E tenho ela estática, que aí ela tem como se fosse um raspadorzinho que vai tirando a sujeira de cima dela.
Isso aqui é uma grade, tá errado. Isso aqui, na verdade, não é a peneira, é uma grade fina. Isso aqui é de Goiânia, da ET de Goiânia. Quando eu fui lá, essa grade estava repleta de cotonetes, camisinhas, como eu falei para vocês, porque as pessoas jogam isso no vaso sanitário, isso vai parar na estação de tratamento de esgoto. Se a cidade não tem, vai parar direto no rio. Não é à toa que nossos oceanos hoje o oceano hoje é o maior lixão do planeta, porque os rios levam toneladas e toneladas de lixo para o oceano todos os anos. Porque se a gente for ver como que está a questão de tratamento de esgoto no Brasil, apenas metade do esgoto é coletado. Então, assim, para que ele seja tratado, você precisa de ter rede de coleta, tem que ter tubulação que sai de sua casa e leva para a estação. Rede de coleta, acho que é 50% no Brasil, e do que é coletado, acho que 50% é tratado. Não, acho que quase tudo é tratado. Depois eu vou olhar esses dados e mando para vocês como que está essa questão do saneamento básico no Brasil. Mas, em teoria, eu falo para vocês que é metade, mais ou menos, que é tratado. O resto não é tratado, tá? Então, a gente ainda está em condições péssimas de saneamento básico. Péssimas, péssimas. Algumas regiões são melhores, por exemplo, sul, sudeste é melhor, norte, nordeste pior, mas, em média, tratamos muito pouco o nosso esgoto. Então, boa parte desse lixo que eu estou falando, ou desses resíduos, vão parar nos rios, poluindo os rios, causando transtornos aos rios, e assim como já havia falado anteriormente nas outras aulas. O nível primário também pode ser composto. Então, esse era o preliminar, né? Que era grades, peneiras, e aqui não tem foto da caixa de areia. Mas a caixa de areia é um tanquezinho que tem uma certa profundidade. Quando a água passa ali, a areia tem condições de sedimentar. Então, em teoria, o que é o tratamento de esgoto? Que eu vou utilizar de técnicas da engenharia, do meu conhecimento sobre aquelas impurezas, e vou projetar unidades de tratamento que favoreçam exclusão por tamanho, por exemplo, a grade, a caixa de areia, que é como se fosse um tanque, um decantador, um tanque de sedimentação. O primário, que é o nível primário, também ocorre processos físicos de sedimentação, só que aqui eu quero remover no nível primário. Por exemplo, imagina as fezes. Boa parte daquele material que está nas fezes, na água dos sanitários, é material sólido que tem capacidade, são como se fossem partículas floculentas que podem sedimentar. Então, no nível primário, eu tenho decantadores. Decantador é o quê? É um tanque grande em que eu favoreço que a água decante, a água fique paradinha, e quando a água fica parada, sem turbulência, os sólidos que estão ali, que têm tamanho suficiente, vão sedimentar o fundo. Uma vez que os sólidos sedimentam ao fundo, eu consigo remover, eu tenho a separação da interface líquida da interface sólida, então eu consigo remover os sólidos que ficam no fundo, que a gente chama de lodo, né? Então, o lodo, que é o que sedimentou, eu removo depois. Alguém conhece as fossas? Fossas, fura ali um buraco, fossa, acho que chamam de fossas negras. Alguém já viu ou tem em casa uma fossa? Eu já ouvi falar já. Eu também já ouvi falar. Então, quando eu era criança, na minha casa tinha uma fossa, ainda não tinha coleta de esgoto, então tinha uma fossa, que é basicamente você furar um buraco para que o seu esgoto seja colocado ali. Só que as fossas sem impermeabilização, elas são proibidas, não deveria existir. A gente sabe que acontece, acontece, mas elas deveriam ser impermeabilizadas, devia fazer pelo menos concretar ela, né, as laterais e o fundo, para que a sujeira não infiltre e que não contamine o aquífero, né, o lençol freático. Então, o tanque séptico é a mesma coisa, é uma fossa, só que eu faço uma caixa, né, geralmente concretada, e aí eu lanço meu esgoto ali, e aí o que acontece ali no tanque séptico? Ele é um tanque profundo e fechado. Quando o esgoto entra, Professora, pode falar. eu acho que travou de novo, porque pra mim tá aparecendo só a imagem da peneira.
Meu Deus, será que tá com defeito? E agora? Tá aparecendo tanque séptico, não tá? Tá, agora tá. Tá, mas vai me avisando, que aí eu vou consertando. Ó, então o nível primário, ele é composto por esses decantadores ou esses tanques que favorecem a sedimentação do material sólido, que muitas das vezes pode ser orgânico, como as fezes, entre outras partículas. Aqui eu tenho mais de um tanque séptico. Então, ao invés de eu fazer só uma fossa, furar e contaminar o solo e o aquífero, eu faço esse tanque concretado. Então, é o meu tanque séptico. Se você mora, por exemplo, na zona rural, ou se você mora num bairro que não tem coleta de esgoto, você tem que fazer um tanque séptico na residência. Então, o esgoto vai ser tratado em loco, na própria casa. Então, eu não posso simplesmente furar uma fossa, eu tenho que pôr um tanque séptico. O tanque séptico, o que acontece? Ele é legal porque ele tem uma certa profundidade. Então, quando eu lançar o esgoto aqui, boa parte do que for sedimentável, sólidos sedimentáveis, vão sedimentar aqui no fundo. Como ele é fechado, lacrado, não entra oxigênio, então algumas bactérias que são anaeróbias, aquelas que respiram a partir de outros receptores de elétrons ao invés do oxigênio, por exemplo, sulfato, né, ou enxofre, elas vão usar o enxofre para respirar e vão lançar como retorno o gás sulfídrico, que é aquele gás fétido. Lembra do ciclo do enxofre que eu mostrei para vocês? As bactérias redutoras de sulfato que transformam o sulfato em aquele gás fétido, que é o gás sulfídrico. Então, essas bactérias estão muito presentes aqui, quando não tem oxigênio. Por isso que o esgoto fede muito. Se você chegar perto de um tanque séptico desse, vai estar bem fedido, porque a própria reação biológica que está acontecendo ali entre os micro-organismos liberam esses gases fedidos, tá? Mas o legal do tanque séptico é que ocorre sedimentação, então ele é um nível primário, né, onde se predomina o processo físico de sedimentar. Então, todos os sólidos suspensos sedimentáveis vão sedimentar aqui. Geralmente, quando você tem uma unidade dessa de forma isolada, num local onde não tem rede de coleta, após esse tanque você pode pôr um filtro, ou você pode fazer o chamado sumidouro, ou seja, eu tiro boa parte das impurezas aqui, os sólidos, e depois deixo o esgoto infiltrar no solo. Então, eu não estou contaminando tanto assim o solo, certo? E, geralmente, quando você tem uma estação de tratamento de esgoto grande, que recebe esgoto da cidade inteira, aí tanque séptico não dá. O tanque séptico é para uma casa, para duas casas no máximo. Agora, para uma estação que recebe esgoto da cidade inteira, eu preciso de um decantador, que geralmente são bem grandes. Aqui tem uma imagem pequena desse circular, mas eu tenho circulares com áreas de 1.000 metros quadrados, ou até mais, né? Quase 1 milhão de metros quadrados. Eu tenho gigantescos decantadores. Então, esses tanques, que podem ser retangulares ou circulares, eles basicamente têm essa função, né, da água decantar, ficar ali paradinha, e todos os sólidos que têm tamanho suficiente, que têm densidade suficiente, vão sedimentar pela própria ação da gravidade. Aqui uma imagem que eu achei legal, ó, porque ela mostra que ele tem uma determinada profundidade, então ele é bem profundo, tem um fundo, né, geralmente inclinado, onde favorece depois a remoção do lodo, porque o que eu quero? Eu quero separar o líquido do sólido, então o lodo sedimenta, eu depois removo ele e dou outra destinação. O que ficou aqui, a água que clarificou, eu coleto ela na parte superior, porque imagina um copo, você pega uma água barrenta e depois no copo. Aí você deixou lá algum tempo, 1 hora, 2 horas, paradinho. O que vai acontecer? Boa parte do barro vai sedimentar. Então, a água mais limpa, mais clarificada, vai estar bem na superfície. Então, onde que eu coleto a água tratada nesse equipamento? Aqui, ó, na superfície. Eu tenho umas canaletinhas, ó, que vão favorecer. Eu não tô vendo, eu acho que travou de novo. Ah, agora foi. Meu Deus!
Deixa eu colocar aqui em outro tipo de apresentação. Então não tá passando os slides, né? Tá parando no slide que eu. Aqui vocês viram esse? Não, a gente só tinha visto o primeiro. E agora, tá passando? Agora tá. Ó, então o tanque séptico é um tanque pequeno que geralmente abastece, coleta, né, e trata o esgoto de uma casa, uma residência ou uma família, ou numa zona rural de algumas casinhas. Mas ele é pequeno, ele não é gigantesco. E geralmente é um tratamento em loco, no próprio local. Agora, dentro de uma estação de tratamento de esgoto, que eu tenho, assim, uma vazão gigantesca, que é o esgoto da cidade inteira, aí eu preciso de decantadores, que são bem maiores. Deixa eu mostrar aqui no YouTube alguns decantadores. O mais comum é o decantador circular. Olha esse, ó. Então, assim, quando o esgoto chega na estação, ele passa primeiro pelo nível preliminar, que é as grades e a caixa de areia, e depois da caixa de areia, ele passa para o nível primário, que são esses decantadores. Então, ó, às vezes eu posso ter mais de um, geralmente eu tenho pelo menos dois, porque quando um tiver parado, o outro funciona. Esse decantador circular é um tanque bem grande, a água entra por baixo, e aí aqui em cima, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, olha aqui, ó. A água está entrando por esse cano aqui, então ela entra de baixo para cima. Quando chega aqui em cima, tem um anel, um círculo aqui, que o esgoto bate nas paredes. Isso facilita que os sólidos possam sedimentar no fundo, olha. Olha lá, esse é o esgoto saindo pela tubulação. Aí ele bate nesse anel que a gente chama de anel defletor, e as partículas, os sólidos sedimentares vão tudo para o fundo. E aí, no fundo, eu tenho um raspador, porque eles são automáticos. Então, eles têm um raspador que vai removendo, limpando, tirando o lodo do fundo desse decantador. E aí, a água que ficou clarificada é colhida, né, recolhida aqui na parte superior. O que eu queria falar para vocês é isso. Imagina uma água que sedimentou num copo. A água limpa está bem na superfície. Então, ó, na superfície eu coloco essas canaletas de coleta. Então, isso aqui, ó, a água está sendo. Deixa eu voltar. Não. Olha aqui, ó. Olhem essa imagem, ó. Então, a água que clarificou está bem na superfície, que os sólidos foram para o fundo. Então, aí na superfície eu tenho um anel defletor que é para impedir que o que flotou, sei lá, espuma, gordura, que ficou tipo uma nata na superfície, fica retida. Mas aí o esgoto passa para dentro de uma tubulação, que é essa calha de coleta. Então, você tem uma calha de coleta em todo em volta. Então, dessa calha de coleta, o esgoto vai para a próxima unidade, que é o nível secundário de tratamento. Que aí são alguns modelos de tratamentos que favorecem a ação biológica. Então, a gente chama de tratamento biológico. Então, esse primário é para sedimentar, para remover sólidos a partir de sedimentação. Deu para visualizar? Deu para entender o princípio? Ó, aqui eu tinha essa imagem. Opa! Vocês estão vendo essa imagem do decantador circular? Sim. Sim. Olha, aqui é um esqueminha, ó. Então o esgoto tá. Ele entrou aqui, chegou na parte superior. Imagina que ele já está aqui dentro, para não ficar muito difícil de entender. Os sólidos que são mais pesados, que é mais densos que a água, vão sedimentar aqui no fundo. Aí fica o lodo. Esse lodo é removido. E aí, o que ficou da parte da fase líquida mais clarificada está bem aqui na superfície. Quanto mais na superfície, mais claro, mais limpo. Então, aí eu tenho umas calhas de coletas, que é aquilo que eu mostrei naquela imagem do vídeo, onde a água entra dentro dessa calha e dessa calha ela vai para os próximos tratamentos, que são os biológicos. Passou?
Passou. Tá em flotação. Isso. O que eu queria falar? Flotação e decantador, flotadores e decantadores, eles têm a mesma função, que é separar a fase sólida da fase líquida. Só que aqui nos decantadores, a fase sólida é mais densa que a água, então ela vai sedimentar no fundo. Já nos flotadores, os sólidos, eles são menos densos que a água. Então, eles flotam ao invés de sedimentar. Então, eles sobem, eles ascendem, ficam ali na superfície. Aqui a gente tem uma imagem, tá vendo? Um tanto de sujeira que ficou aqui. Imagina um leite que ferveu. E aí a nata não fica na superfície, porque a nata é mais leve que o leite. Um flotador é assim. Então, alguns sólidos, eles têm mais facilidade de flotar do que de sedimentar. Então, essa borra, essa escuma que flotou, eu venho aqui com o raspador e removo. Geralmente, os processos de flotação, eles ainda têm a adição de bolhas de ar. Eles vão no fundo e enchem de bolha de ar. Essas bolhas de ar vão arrastando os sólidos para cima. Então, elas reduzem a densidade do sólido e ele faz com que ele ascenda. Então, quando geralmente o seu esgoto tem muito óleo, muita graxa, muito material que tende a flotar, às vezes é mais interessante eu colocar um flotador ao invés de decantador. Então, vai depender muito da natureza dessa sujeira, desse resíduo, desse sólido. Se ele flota, não faz sentido eu colocar um decantador para tratar ele, para remover ele. Se ele flota, é melhor eu fazer um tanque de flotação, que aí depois eu posso remover com raspador aqui na superfície. Ok, então tudo que eu falei de decantador e flotador são de tratamento de nível primário, que ocorre por processo físico, de sedimentação ou de flotação. Depois que passou por esse nível de tratamento, o esgoto vai ser direcionado para unidades do nível secundário. Qual que é o objetivo do nível secundário? Remover a matéria orgânica biodegradável, ou seja, aquela que degrada, aquela que se decompõe. Pode ser que esteja na forma suspensa ou dissolvida. Imagina as fezes. Fezes é orgânico, é o seu corpo, ali tem gordura, proteína, lipídio. E tem muito disso no esgoto. Eu quero que isso seja removido, que isso seja retirado da água, porque se isso for para o rio, vai poluir o rio. Então, como que eu removo essa matéria orgânica? A partir de bactérias, micro-organismos, fungos. Se você deixa um resto de comida fora da geladeira, vai passar um mês, o que aconteceu com ele? Imagina que vamos falar assim de uma forma bem clara. Você foi numa fazenda, não tinha banheiro, você fez um cocô ali no mato. Vai passar alguns meses, ou até menos de mês, você vai lá, o cocô sumiu. O que aconteceu com o cocô? Ele se degradou, ele se decompôs, ele é orgânico. Só que aqui, o que acontece? Esse cocô está junto de água. Então, às vezes, está dificultando mais ainda o tratamento, porque ele não está só sólido, ele está com líquido. Por isso que eu precisei do decantador, para que ele, para que parte dele fosse sedimentada. Removi ali no decantador. Mas só o decantador não é suficiente, porque ainda vai ter resto, né, de sólidos que podem ser de origem fecal ou de outras origens, que vão estar diluídas, dissolvidas na água. Então, o que eu vou precisar fazer? Imagina a urina fica totalmente dissolvida na água. Eu preciso de alguém que remova ela, que não seja mais por um processo físico, porque físico não adianta mais. Então, vou usar um processo biológico. E aí, eu vou fazer o quê? Bactérias existem, estão em todos os lugares. Tem bactéria no ar, tem bactéria na água, tem bactéria em tudo. Só que, lembra que eu falei da geladeira? Por que eu ponho as coisas na geladeira? Significa que não tem bactéria na comida que eu pus na geladeira? Existe bactéria, só de estar em contato com o ar, tem bactéria. Só que a geladeira tem uma temperatura muito baixa. Então, por questão de temperaturas baixas, vão reduzir a ação dos micro-organismos, vai deixar eles mais lentos, mais fracos.
às vezes eles vão ter o seu metabolismo, as suas ações, tipo, reprodutivas, por exemplo, ele não vai mais reproduzir, ele não vai mais consumir aquele material, porque ele tem que guardar energia, ele está no gelo, ele não consegue fazer nada. Então, a geladeira é para reduzir a ação microbiana. Só que o que eu quero aqui no tratamento de esgoto? Imagina que eu peguei esse esgoto e joguei ele num tanque, e esse tanque foi dimensionado para quê? Para que as condições ambientais de temperatura, de acidez, né, de pH, de quantidade de nutrientes de matéria orgânica estejam adequadas para que essas bactérias cresçam, desenvolvam e tenha a sua ação maximizada, certo? Tratamento de esgoto é isso. Você pega uma condição que acontece naturalmente no ambiente, que já vai acontecer de todo jeito, só que você otimiza ela. Então, eu quero, por exemplo, oxigênio. Oxigênio, as bactérias amam oxigênio, elas precisam de oxigênio para respirar e para crescer e para multiplicar. Então, se, por exemplo, eu vou lá, pego um tanque e encho ele de oxigênio, matéria orgânica eu já tenho ali no esgoto. Então, eu tenho comida para essas bactérias, que já está no esgoto. Se eu coloco oxigênio, eu tenho condições para elas respirarem. E se a temperatura, aqui no Brasil a gente não precisa mexer na temperatura, porque a temperatura ambiente já é ótima para as bactérias. Então, não preciso mexer na temperatura. Mas se fosse um país frio, eu poderia aquecer o esgoto para melhorar as atividades microbianas. Então, era isso que eu queria falar para vocês. A gente tem vários tipos de tratamento biológico no nível secundário. Tem as lagoas, que são de estabilização, que é uma tecnologia australiana, que é muito comum porque ela é mais barata e etc. Mas ela consome áreas muito grandes, porque essas lagoas são gigantescas. Eu tenho um processo de lodos ativados, que é um dos mais e mais eficientes, que é onde eu coloco oxigênio, vou lá e começo a aerar, coloco umas bombas ali, adicionando o ar dentro do esgoto, para que tenha oxigênio prontamente disponível para as bactérias desenvolverem e comerem a matéria orgânica que eu quero que elas comam, digamos assim. Né? O filtro biológico também é interessante porque as bactérias vão estar aderidas, por exemplo, se o filtro tem como material no filtro areia ou brita, as bactérias vão crescer em volta dessa areia e dessa brita e vão entrar em contato com o esgoto. O filtro ainda é legal porque, além de ser biológico, porque tem as bactérias atuando, ele também remove por ação física, né? De exclusão de tamanho, que for maior do que os poros, o espaçamento entre a brita ou a areia, vai ficar retido no filtro. E a gente tem as chamadas wetland construídas, que são o quê? Que são filtros plantados, onde eu coloco plantas, para essas plantas também auxiliarem no consumo dos nutrientes que estão ali no esgoto, da matéria orgânica, né? E é interessante para as plantas essas substâncias, né? Então, eu posso utilizar as próprias plantas para tratar o meu esgoto. Vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. Aqui é só um pouquinho de teoria, né? Boa parte dos sólidos que estão no esgoto, né? Esse sólido dissolvido, que a gente chama de sólido dissolvido, consegue estimar a quantidade de sólidos. Boa parte dele é material orgânico, oriundo de fezes, de pia, de urina, né? Então, o que eu quero? Que as bactérias liberam enzimas que degradem essa gordura, essa proteína, essa matéria orgânica. E torne ela uma matéria, como se fala, que foi oxidada, que foi degradada, que é mineralizada. Então, eu consigo reduzir boa parte desse material a praticamente zero. Vai sobrar só alguns componentes inertes que as bactérias não conseguem mais degradar. A gente tem bactérias, né, que vivem em condições aeróbicas, anóxicas e anaeróbias. O que é isso? Quando eu falo condições aeróbias, é porque tem oxigênio nesse ambiente, nessa água, digamos. Então, eu posso falar em uma unidade aerada, aeróbia.
é porque tem oxigênio. Eu favoreço a entrada de oxigênio. É uma das mais eficientes, essas em condições aeróbias. Então, o oxigênio é utilizado como receptor de elétrons das bactérias, e aí as bactérias utilizam o oxigênio para respirar e transforma a matéria orgânica, que é o que eu quero remover, em CO2 e água, certo? Então, bactérias aeróbicas utilizam oxigênio, transformam a matéria orgânica em CO2 e água. Oxidam a matéria orgânica. Em condições anóxicas, eu não tenho oxigênio, eu tenho nitrato. Lembra do ciclo do nitrogênio? Que a amônia, pelas bactérias nitrificantes, transformam a amônia em nitrito e de nitrito a nitrato. E depois o nitrato pode ser transformado em N2, que é o nitrogênio atmosférico. Então, se eu quero, por exemplo, remover nitrogênio do esgoto, porque lembra que nitrogênio é um nutriente, que se for parar no rio, pode causar eutrofização. Então, eu quero remover nitrogênio do esgoto. Então, o que eu faço? Crio um tanque, né, alguma coisa com condições de anóxicas, onde vai ter presença de nitrato. Essas bactérias vão usar o nitrato para transformar a matéria orgânica em CO2 e gás nitrogênio, ou seja, aquilo que estava dissolvido na água passa para a atmosfera, ele vira um gás e vai embora, sai, é removido do esgoto, vira nitrogênio atmosférico. E eu também posso ter tecnologia com condições anaeróbias, também sem a presença de oxigênio. Aqui, ao invés de oxigênio, eu tenho CO2 e sulfato. Lembra do sulfato? Que eu também quero remover sulfato do esgoto, porque ele também pode, né, levar a processos de eutrofização, entre outros problemas. Lembra das bactérias redutoras de sulfato? Elas transformam o sulfato que está no esgoto, que está dissolvido, que está diluído, em um gás, que é aquele gás fedorento pra caramba, que tem cheiro de ovo podre, que é o gás sulfídrico. Vocês já pegaram a panela de feijão e deixou ali suja na pia, ou pôs água dentro e esqueceu de lavar, ou fechou e saiu? Fechou a panela de feijão, o que acontece? Não tem oxigênio. Aí o que acontece? As bactérias que vivem sem oxigênio são essas redutoras de sulfato. Então, eu vou pegar o sulfato ali presente no feijão e transformar ele naquele gás fedorento, de cheiro de feijão podre, que é o gás sulfídrico, né? Então, essas bactérias pegam sulfato, transformam em gás sulfídrico, que é um gás, então sai do esgoto, e CO2 também, que é um gás. Ou pegam o CO2, que pode ser resultante de uma condição anóxica, né, ou até mesmo de uma condição aeróbia, tipo, as bactérias consumiram todo o oxigênio do esgoto. Acabou o oxigênio. O que vai sobrar no esgoto? CO2. Então, tem outras bactérias que vão pegar o CO2 e vão transformar em CO2 e metano. Alguém já ouviu falar de metano? Eu já. Que é Eu o também. gás do peido, né? Dos gases das vacas. As vacas, elas têm um organismo, um sistema digestivo diferente do nosso. Digamos que as vacas, elas têm um sistema digestivo em condições anaeróbias. Então, as vacas transformam, né, parte da matéria orgânica em metano. Então, eu quero transformar o sistema digestivo da vaca em uma tecnologia similar que tenha o mesmo processo e que produza, por exemplo, metano. O metano, interessante dele, é que ele é um gás inflamável. Ai, meus cachorrinhos, peraí. Um momento. Agora, ixi, eles vão ter que sair, senão vai ficar latindo. Peraí. Parou?
Ai, gente, desculpa. Os cachorros estavam aqui trancados comigo, agora eles começam a latir. Tá atrapalhando muito o latido deles? Tá não, professora, imagina. Qualquer coisa eu ponho fora. Enfim, então eu quero dizer o seguinte, que aquele CO2 que está ali pode ser transformado em metano por bactérias, que na verdade nem são bactérias, são arqueias. Enfim, como se fosse bactérias, só que classificadas em um reino diferente. Que são essas arqueias metanogênicas, né, que utilizam da matéria orgânica e o transformam em metano. A gente vai falar depois de alguns reatores anaeróbios, que são esses que produzem metano. O legal deles é porque eu posso reaproveitar esse gás metano que é gerado. Eu posso pegar o metano, como ele é inflável, fazer a queima dele e utilizar os gases, né, dessa queima para girar turbinas. Quando eu giro essas turbinas, eu posso aproveitar isso para converter energia mecânica em energia elétrica. O que eu quero dizer com isso? Que se eu estou produzindo metano aqui no esgoto ou, né, em outro tipo do resíduo sólido também, eu posso usar esse metano para produzir energia elétrica. Aqui em Rio Verde, muitas das granjas de suíno que produzem suíno, produzem como se fosse né? Enfim, que cria, né, para abate os porquinhos lá, os suínos, eles geram muitas fezes. Aquela fezes geralmente está com água. Então, eu utilizo algumas tecnologias que chamam de biodigestores para degradar as fezes do suíno, né? Tornar menos impactante, mas também gero metano e aproveito isso para gerar energia para o local. Então, muitas das granjas, às vezes, são até autossuficientes. Toda a energia elétrica utilizada no lugar é proveniente das fezes ali dos suínos. Então, é uma tecnologia muito interessante que eu aproveito as próprias condições naturais, otimizo elas e faço o máximo reaproveitamento possível. Então, eu posso ter, por exemplo, o esgoto como um recurso, uma matéria-prima para produzir energia, para produzir nutriente para a agricultura. Lembra aquele lodo que decanta, que sedimenta aqui? Esse lodo tem muito material orgânico, muitos nutrientes. Posso pegar esse lodo, fazer um tratamento dele e depois usar na agricultura. Então, esse é o mais incrível do curso de vocês. Vocês sempre vão pegar um problema e transformar ele numa solução. Enfim, todas as tecnologias que eu vou mostrar aqui para vocês atuam por algum desses princípios. Ou por condições aeróbias, com oxigênio, anóxicas, sem oxigênio, né? Que tem nitrato. Ou condições anaeróbias, quando eu não tenho oxigênio, mas tenho CO2 e sulfato, por exemplo. Aqui eu tenho as lagoas de estabilização, como uma das mais comuns utilizadas no Brasil. São 3 lagoas, pelo menos. Vou mostrar o esquema total das lagoas. Peraí, aqui. Aqui, essa última imagem aqui, ó. Esse sistema australiano é composto por lagoas. Então, vou pegar meu esgoto, vai passar ali por um processo preliminar, que é uma grade, um removedor de caixa de areia. Tenho geralmente também uma unidade para medir vazão. Depois disso, eu vou mandar o esgoto para uma lagoa anaeróbia, ou seja, ela não tem oxigênio. Por isso, será uma lagoa estreita, com a lâmina estreita, para não ter muita troca de oxigênio entre o ar e a lâmina líquida. E é uma lagoa profunda, comprida, bem comprida, porque não entra oxigênio ali dentro, bem pouco oxigênio. E aí, então, ela vai funcionar por princípios anaeróbios de remoção. Por que ela vem primeiro? Porque, como esse esgoto tem muita matéria orgânica, provavelmente não tem mais oxigênio, porque as bactérias já consumiram oxigênio. Então, como não tem oxigênio mais, eu utilizo uma lagoa com outro princípio de bactérias, que utilizem outro receptor de elétron a não ser o oxigênio. E depois dessa lagoa anaeróbia, eu tenho uma chamada lagoa facultativa. Agora, essa facultativa é uma lagoa bem grande e menos profunda, ela é mais rasa. Então, ela tem uma superfície muito grande
que é para ter troca de oxigênio maior, né, entre o ar e a lâmina líquida, e também para que entre luminosidade, porque como tem muito nutriente aqui e luminosidade, vai acontecer eutrofização. Lembra da eutrofização? No rio ela não pode acontecer em hipótese alguma, mas aqui eu quero que ela aconteça. Por quê? Porque vai produzir algas, algas vão crescer, algas vão liberar oxigênio. Então, o oxigênio que as algas produziram vão ser utilizados por bactérias aeróbias para remover a matéria orgânica. E mais no fundo, aqui, na parte superior, ela tem oxigênio, que ela chama facultativa, porque tem oxigênio na superfície, mas no fundo não tem. Então, no fundo, vai predominar outras bactérias, aquelas anaeróbias e aquelas anóxicas. Então, o que eu quero dizer? Que eu simplesmente pego o meu esgoto, coloco nessas lagoas que tem uma configuração que favorece a entrada ou não de oxigênio, e aí as bactérias vão remover o que eu quero. Por quê? Se eu não tenho oxigênio, ela pode remover, por exemplo, nitrogênio, né? Se ela já acabou o oxigênio do esgoto, porque já tem muita matéria orgânica, as bactérias que tinham já consumiu oxigênio, eu utilizo bactérias que não precisam de oxigênio para degradar a matéria orgânica. E se tem condições de ter oxigênio, ótimo, porque bactérias que utilizam oxigênio oxidam completamente a matéria orgânica, ela desaparece. A matéria orgânica que estava no esgoto é transformada em CO2 e água. Então, aqui é uma imagem de uma lagoa anaeróbia, uma imagem real. Aqui é um esquema, para vocês verem que ela é bem profunda, tá vendo? E ela ainda serve como um processo de sedimentação, parte dos sólidos vão sedimentar aqui no fundo. Tem bactérias que vivem nesse lodo também. Então, aqui, ó, ela é profunda, não entra luz nela, porque ela é estreita, praticamente não entra oxigênio também. Então, ela vai remover boa parte da matéria orgânica, certo? E ela consegue receber uma alta carga orgânica, muita matéria orgânica. Depois dela, ó, eu tenho uma lagoa facultativa, que aí já é uma lagoa bem grandona, que entra muito luz e oxigênio. Então, tem troca de oxigênio, ó, com o ar, com a atmosfera. Ainda cria as algas, que produzem mais oxigênio, então você tem na superfície uma zona aeróbia, que tem oxigênio. E mais no fundo, ó, onde está o lodo, você tem aí outras bactérias, né, como bactérias que geram metano, ou bactérias que geram o gás sulfídrico ali, e etc. Então, a zona aeróbia e uma zona anaeróbia, por isso dela ser chamada facultativa. Aqui os esquemas, né, como geralmente são. Às vezes, depois da facultativa, ainda tem uma outra lagoa que é bem estreitinha, com a profundidade bem pequena, tipo, sei lá, 50 centímetros, 30 centímetros de profundidade, fica aquela lâmina líquida ali, tomando muito sol. E aí o sol aquece a temperatura, né, aumenta a temperatura da água, e às vezes ainda consegue matar algumas bactérias que são prejudiciais à saúde, como bactérias patogênicas. E aí, depois disso, desse tratamento, eu mando meu esgoto para o corpo hídrico, porque boa parte do que poluiu o rio já foi removido nas lagoas. Aqui uma imagem aérea, ó. Se vocês pegarem o Google Maps aqui e dar um zoom aqui em Rio Verde, vocês vão achar a estação de tratamento aqui de Rio Verde. E ela é parecida com isso daqui, ó. São lagoas aeróbias e facultativas. Se vocês pegar a estação de tratamento de esgoto da Comigo, da Perdigão, também vão ter esse tipo de tecnologia. Aqui está mostrando quanto de matéria... Lembra que DBO é demanda de oxigênio? E é um estimador de matéria orgânica, que eu falei isso na aula passada. Então, ó, remove matéria orgânica na faixa de 50% a 70%, a lagoa anaeróbia, e a lagoa facultativa remove até 80% da matéria orgânica. Uma outra tecnologia
pode substituir essas lagoas que eu mostrei para vocês, são os chamados lodos ativados. Esses caras são tanques com alta quantidade de oxigênio. Então, eu vou lá e adiciono oxigênio de forma artificial. Então, eu coloco algumas bombas que vão aerar a lagoa. Então, quando ela aera, entra, né, muito oxigênio. E aí, ele é altamente eficiente, porque como tem oxigênio em excesso, as bactérias vão ter condições ótimas para se proliferarem, para crescerem e para consumirem toda a matéria orgânica presente no esgoto. Então, esse tipo de tratamento consegue remover até 90% de matéria orgânica. Aqui, ó, o tanque de aeração, né, onde eu aero, coloco muito oxigênio. Aqui, as bactérias vão crescer muito e vão consumir a matéria orgânica, só que as próprias bactérias vão se transformar numa quantidade muito grande, elas vão virar sólidos também, vão ficar grandes, crescidas. Então, como cresceu muita bactéria aqui, depois do tanque de lodos ativados, eu coloco um decantador para que as bactérias que cresceram aqui sedimentem no fundo. Então, eu chamo lodo biológico, que é o lodo que é bactérias crescidas, né? Então, aí eu posso pegar parte dessas bactérias que se sedimentaram aqui no decantador, devolver para o tanque, que é para que elas possam replicar, crescer mais ainda e procriar, digamos assim. E a outra parte, que é lodo em excesso, eu posso fazer um tratamento e depois talvez utilizar na agricultura como matéria orgânica para o solo. Até aqui tudo bem, gente? Tudo isso que eu estou falando são tecnologias, ó. Lagoas, né? Essas duas lagoas que eu mostrei são uma tecnologia australiana. Esse lodos ativados é uma tecnologia mais cara, porque você precisa de energia para aerar, né? Você precisa de uma bomba ali gastando energia, por isso que ela é mais cara. O lodo desativado é altamente eficiente. Eu posso ter também filtros biológicos como outra alternativa de tecnologia. Aí eu posso ter aqui britas ou outro material. Esse material vai crescer bactérias em volta deles, que é o chamado biofilme. Como que eu explico isso? Alguém tem cachorro e tem que trocar a água do cachorro? Imagina assim, você trocou a água do cachorro cedo. Quando foi à noite, quando você pegou a vasilhinha do cachorro, às vezes você passa a mão no fundo, tá uma babinha. Alguém já percebeu isso? Uma gosminha, uma geleinha. Aquilo lá são bactérias. Só que aqui nesse tratamento, essas bactérias vão ficar em volta dessas britas. E aí, quando o esgoto passar na brita, vai ter contato direto com essas bactérias que estão aderidas na brita. Então, esse biofilme, essa camada de bactéria, é ótimo, porque eu quero que bactérias tenham contato com a matéria orgânica do esgoto, para que as bactérias degradem a matéria orgânica. Então, aqui eu falo que são bactérias aderidas no material do filtro, que pode ser brita, plástico. Tem gente que utiliza até espuma, enche o filtro de espuma, porque como a espuma tem uma área interna muito grande, porque ela tem, né, vários vazios ali dentro, vai ter bactéria em todos os espaços da espuma. Quando o esgoto entrar dentro da espuma, ele vai ter um alto contato com bactérias. Então, vai ter uma ótima remoção. Tem gente que aproveita vários materiais também reutilizados, como, sei lá, tampa de latinha, né? Brinquedos plásticos pequenininhos. Eu quero que essas bactérias cresçam aderidas aqui. O que acontece? No Rio, por exemplo, lembra quando eu falei que os rios brasileiros levam muito lixo para o oceano? Muito do lixo que chega no corpo hídrico, nos rios, tem essas bactérias aderidas. Só que ali não é legal, porque eu quero que essa água esteja limpa, né? Só que aqui eu quero que essas bactérias cresçam e consomam toda a matéria orgânica que eu quero que seja removida do esgoto. E eu posso ainda ter esses filtros conciliados com plantas. Então, eu pego plantas e coloco dentro do filtro. Essas plantas vão crescer, as raízes dela vão capturar parte dos nutrientes que estão no esgoto. Nessas raízes vão ter um ambiente onde exista compensação entre as próprias bactérias
aderidas na raiz, né? Então, vai ocorrer várias condições biológicas aqui que vão remover a matéria orgânica do esgoto, matéria orgânica e os nutrientes. Então, aí as plantas aqui pode formar um ótimo aliado às bactérias para remover a sujeira do esgoto, principalmente no que tange matéria orgânica. O mais legal dessa tecnologia, que eu adoro ela, é porque você pode fazer um jardim, né, bem bonitinho, e tratar seu esgoto. Então, necessariamente, o tratamento do esgoto tem que ser algo feio, fedido, fedorento, porque não fede. Ali no IF, a gente tem isso daqui, vocês nunca nem devem ter percebido. Sabe ali no fundo do prédio que vocês estudam, onde tem os pés de manga? Um monte de pé de manga? Sei onde é. Em frente dos pés de manga, não tem umas casinhas? Onde moram alguns Tem. Do lado das casinhas, vocês já viram uma cerca branca, assim, que tinha uma plaquinha escrito esgoto, e lá dentro tem um monte de capim? Sei, acho que eu sei. Eu nunca percebi isso, não. Não? Bem no cantinho, assim, ó, em frente à rua que desce pro seu prédio. Do lado na esquina ali dos pés de manga. Do lado de cima, do lado das casinhas, tem um cercadinho ali. Naquele cercadinho tem uns tanques com os capins plantados. Aqueles capins dentro daqueles tanques é um sistema desse daqui, ó, de wetland. Então, ali, o que a gente está fazendo? É um experimento do professor Ed, vocês vão conhecer ele. E ali ele está pegando o esgoto daquelas casas e mandando para as wetlands construídas. E vocês já sentiram o odor de esgoto ali? Quando passou por ali? Não. Não. É isso que eu queria mostrar. Não fede. Isso é incrível, porque não fede. Então, por exemplo, se você pode chegar num condomínio, por exemplo, um condomínio de luxo, e propor um sistema desse para o condomínio tratar o esgoto das casas. Ele ainda pode conciliar esse tratamento com jardinagem, com paisagismo. Então, você mata, né, 2 coelhos com a cajadada só. Porque tratamento de esgoto, geralmente, estações reais, convencionais, é um odor insuportável, né? Não sei se vocês já passaram perto de uma ou já viram alguma. Em Brasília mesmo, quando eu morava em Brasília, tem 2 estações de tratamento no Lago Paranoá. Chegava a época do frio, nossa, você começava a andar ali no plano piloto, pelas ruas do plano piloto perto do lago, tava um cheiro, um odor insuportável que vinha das estações de tratamento de esgoto. Então, o tratamento de esgoto convencional fede. Essa tecnologia aqui não fede e ainda pode ser aliada à harmonia paisagística e ficar um negócio bonito. Eu adoro essa tecnologia. Se eu não fosse professora, eu ia sair vendendo essa tecnologia para tudo quanto é condomínio. E ela é ótima porque ela remove nutrientes bem também. Não é só matéria orgânica que ela remove. Ela remove nutrientes como nitrogênio, fósforo, impede que ocorra eutrofização no rio. Então é muito interessante. Então, tudo isso que eu falei dos biológicos, lagoas, lodo ativado, wetland, filtro biológico, é um nível secundário. O nível secundário, ele é um tratamento de processos biológicos, com bactérias, com plantas. Agora, por fim, nós temos o nível terciário, que aí é um tratamento avançado. Que aí eu não estou pensando mais em remover só matéria orgânica, mas pensando em remover patógenos, que são micro-organismos que causam doenças, que são vírus que causam doenças, bactérias que causam doença. Eu também quero remover nutrientes como fósforo, nitrogênio. O fósforo não é removido nos processos anteriores que eu falei, só às vezes nitrogênio mas fósforo não. Metais pesados, se você está falando de um esgoto industrial, sei lá, por exemplo, de uma metalúrgica, ou até mesmo uma indústria que produz couro, eles utilizam metais pesados, e o esgoto tem metais pesados.
Lojas de tecido, fábrica de tecido, que coloca corante com material tóxico, né? Entre outras impurezas que são mais pequenininhas, mais difíceis de remover. Às vezes eu vou precisar aqui de utilizar um produto químico para oxidar esses poluentes, ou eu posso utilizar radiação UV para oxidar. Eu tenho uma tecnologia muito comum de nível avançado que está se tornando cada vez mais interessante do ponto de vista não só do esgoto, mas até mesmo para tratar a água do mar, para transformar a água do mar em água potável, que é uma água salina. Eu tenho as membranas. Membranas. Alguém já ouviu falar de membrana de osmose reversa ou osmose inversa? Sim ou não? Pode falar, gente. Eu não, nunca ouvi falar. Eu também não ouvi Não? falar, não. Países como o Oriente Médio, né, Israel, que são locais onde você não tem muitos recursos hídricos, você não tem muitos rios, às vezes o lençol freático é muito profundo, e as atividades precisam de água, lembra? Então, o que eles fazem? Eles utilizam água do mar. Então, eles vão pegar a água do mar, vão remover os sais, o sal da água do mar, e vai utilizar essa água para abastecimento de cidade, para a indústria, etc. Porque eles não têm outra opção, eles não têm água igual a gente. Só que essa tecnologia não é só utilizada para remover sal da água do mar. Ela pode remover outros tipos de impureza, como eu falei para vocês, pesticidas, hormônios, metais pesados, poluentes que são altamente tóxicos e são difíceis de remover porque são muito pequenininhos. Essas membranas aqui dão conta. Se elas removem até sal, que é altamente dissolvido na água, imagina outros poluentes. Só que essas membranas, elas funcionam por processo de separação de tamanho, só que como eu estou falando de um tamanho tão pequenininho como um sal, elas atuam mais especificamente com processos de fusão, parecido com osmose. Lembra quando você pega o tomate, coloca sal no tomate, a água do tomate sai para fora? Mais ou menos isso que acontece aqui, só que é um processo inverso, por isso que chama osmose inversa, porque aqui a pressão não que atua não é a pressão osmótica, que empurra, né, a água do tomate para fora, é o contrário. É uma pressão hidráulica, eu coloco uma pressão muito forte hidráulica na membrana, e aí ela vai fazer com que a água saia da parte concentrada onde tem sal e caminhe para o outro lado da membrana, onde eu não tenho impureza nenhuma. Então, ela faz um processo difusivo, similar ao osmose natural, só que é inverso. Ao invés de sair do menos concentrado por mais concentrado, que é onde eu pus sal, é o contrário. Sai da onde tem sal, que é a água do mar, para onde não tem sal, que é o menos concentrado. Enfim, deve ter feito uma confusão lascada aí na cabeça de vocês. O que eu quero que vocês saibam é que não é igual uma peneira, que você vai lá e passa, a sujeira fica retida. Não é uma peneira. É um processo de difusão. A água caminha, ela tem preferências, potenciais elétricos diferentes. Então, a tecnologia é muito cara, mas ela está se tornando cada vez mais acessível. Eu trabalhei com essas membranas no meu mestrado. Só que eu não trabalhei com água do mar, não foi para remover sal da água do mar. Isso já é muito comum, mas eu estava utilizando para remover poluentes plásticos, que são os perturbadores endócrinos, não sei se vocês já ouviram falar disso. Mas, por exemplo, o plástico, alguns dos produtos químicos que é utilizado para produzir o plástico é o bisfenol A. Esse bisfenol A, ele é altamente poluente, ele pode, tipo, na garrafinha de água, o plástico pode liberar esse bisfenol para a água. Esse bisfenol, ele causa um monte de transtorno à saúde, né? Nos seres humanos pode causar câncer, pode causar problemas endócrinos, tireoide, testículos, ovários, etc. Em peixes, ele pode transformar o sexo dos peixes, tipo, feminilizar uma população de peixes, eles nunca mais conseguir reproduzir e acabar morrendo porque se tornaram femininos. Então, pode ter mudanças de sexo, entre outras perturbações do sistema endócrino. Eu utilizei esses membranas para remover esse poluente e para remover um outro poluente que era de toxina de alga, né, de cianobactérias, que também causava um monte de problemas à saúde.
e que não são removidos em processos convencionais de tratamento. Então, eu posso usar essas membranas para tratar. Eu posso pegar essas membranas, transformar um esgoto em água potável. Pegar essas membranas, utilizar a água do mar e transformar em água potável. Então, elas são tecnologias avançadas de tratamento. Só que elas não são tão simples assim. Eu não posso dizer assim, a água do mundo acabou, eu tenho tecnologia que pega a água do mar e pronto, resolveu todo o problema do planeta. Não resolveu porque essas membranas produzem uma quantidade de água muito pequenininha, bem pouquinho que consegue produzir. Gasta uma energia muito grande, elas são muito caras, você tem que gastar com limpeza, ela gera mais água suja do que água limpa. Então, assim, ainda tem muito que melhorar nessa tecnologia para que ela seja uma solução muito grande. Então, quando você pensar assim, é mais fácil eu poluir o rio, porque depois eu posso usar uma membrana? Não, não é mais fácil você poluir o rio e usar uma membrana. É mais fácil você não poluir o rio e utilizar um filtrozinho comum que já remove a pouca sujeira que você tem. Era isso que eu queria falar. Elas são várias escalas, né? Tem umas que removem sólidos mais grosseiros, como bactérias, e tem umas que são mais avançadas, que removem até mesmo sais. Então, você tem micro, ultra, nano. A diferença delas é o tamanho dos poros, o que elas removem. Cada uma aqui é um tipo de membrana, ó. Micro é uma membrana, ultra é uma membrana, nano é uma e osmose é outra. Cada uma tem um tamanho, um requerimento de pressão e remove algum tipo de impureza. Aqui um pouquinho sobre essas membranas. Eu não vou ficar entrando muito nisso, eu só quero que vocês saibam que esse tipo de tecnologia existe, tá bom? Aqui algumas imagens de como elas funcionam, não vou ficar falando muito disso, senão vou confundir muito a cabeça de vocês. Uma outra forma de tecnologia que está sendo muito mais usada e que remove também pesticidas, remove alguns micropoluentes, que o tratamento convencional não remove, é o carvão ativado. Vocês já ouviram falar de algum filtro de carvão ativado que alguém tem em casa? Por exemplo, aqueles filtros que gela água. Os filtros deles são de carvão ativado. Esse carvão ativado pode ser em pó e pode ser granular, enfim. Interessante saber do carvão ativado. Qual a diferença do carvão ativado para o carvão de churrasqueira? Alguém poderia me falar? Saber o que é carvão ativado? Eu poderia pegar o carvão que você usa na churrasqueira e transformar ele num carvão ativado, que é eu vou pegar esse carvão e vou aumentar o tanto de poros, de vazios que tem dentro dele. Então, ele passa por um processo de ativação. Eu quero que ele forme, esses microporos. Por quê? Porque esses microporos vão servir de ambiente, né, como se fala, para remover sujeira. Olha aqui essa imagem, ó. Os microporos do carvão, conseguem absorver, né, gases, consegue absorver poluentes muito pequenininhos, micropoluentes, como pesticidas, hormônios. Então, é muito interessante essa tecnologia. E eu posso utilizar, muitas das vezes, esses carvão ativados dentro dos filtros. Eu posso criar um filtro colocando esse tipo de carvão e, passar a minha água que eu recebo na minha torneira por um tratamento mais avançado, visando remover, por exemplo, pesticida. Então, é bem interessante, eu posso utilizar esse carvão em várias coisas. Quando é que eu utilizaria essas tecnologias membrana e carvão pro esgoto? Quando eu quisesse transformar o esgoto em água que eu pudesse beber, em água potável. Em teoria, isso não acontece, muito raro, tá? Eu geralmente paro o tratamento do esgoto por aqui, né? Depois do biológico, geralmente eu posso ter um produto químico que eu coloco ali para aumentar a sedimentação ou para remover fósforo e pronto. Esses avançados que eu estou mostrando aqui, de usar membrana, carvão, é para transformar o esgoto em água potável. Eu ainda posso também fazer um esgoto, desinfecção química. Imagina se eu passei por uma membrana e eu quero utilizar esse esgoto para beber depois. Eu preciso usar produtos desinfetantes que eliminem as bactérias, 100% das bactérias. Depois eu falo de desinfecção melhor na próxima aula,
que vai ser no tratamento de água, porque toda a água que você recebe na sua torneira, para ela ser utilizada para abastecer uma indústria, uma casa, uma cidade, ela obrigatoriamente precisa passar por desinfecção química. Então, desinfecção é obrigatória nos processos de tratamento de água, e depois eu falo melhor para vocês. Mas eu posso fazer no esgoto também, se eu quiser. O que acontece? As tecnologias do esgoto, tratamento de esgoto, tratamento de água, às vezes são muito parecidas. O que você tem que pensar é que é tudo água. Só que o esgoto é uma água suja, uma água com impurezas. Então, eu quero remover essas impurezas. O que eu faço? Que tecnologia que eu uso? Agora, a água, para você beber, geralmente ela não é uma água que tem menos impurezas. Tipo, a água do rio que eu coletei, ela tem menos impureza do que a água do meu vaso sanitário. Então, a tecnologia que eu vou usar para essa água do rio é um pouco mais química, mais diferente do que a que eu uso para tratar o esgoto cheio de matéria orgânica. Deu para entender, gente, tudo que eu falei aqui? Ficou muito pesado, muito difícil? Aqui um resumo dos tipos. Deu para entender? Ótimo. Eu também entendi. Então, aqui só um resumão dos tratamentos que a gente falou, ó, tipo físicos, processos físicos foram as grades, que atuam por exclusão de tamanho, os decantadores, que atuam por sedimentação, os flotadores, que atuam por flotação, e os filtros, que também atuam por exclusão de tamanho, né? Como as grades, eles removem a sujeira por exclusão de tamanho, então são processos físicos. A membrana também é um processo físico-químico, digamos assim. Processos químicos são, por exemplo, quando eu uso produtos químicos, como na desinfecção e na coagulação, que eu vou mostrar para vocês na aula que vem. E os biológicos são aqueles que eu utilizo os micro-organismos para poder remover matéria orgânica e nutrientes, como, né, aí eu preciso de oxigênio e aquelas condições que eu falei para vocês, para que as bactérias desenvolvam e atuem para remover esse material orgânico que tem no esgoto. Então, o tratamento biológico é um processo de transformação biológica da matéria orgânica. E aqui um compilado, né? A nível preliminar, ele atua para um processo físico, o primário pode ser físico-químico, o secundário é biológico, e o terciário pode ser físico, químico e biológico. Depende do que eu quero, depende do que eu vou usar. Então, é só para vocês terem uma ideia do que é o tratamento de esgoto. É claro que vocês vão ter uma disciplina de um semestre inteiro para estudar isso daqui. Então, o que eu quero? Não quero que vocês se preocupem em decorar cada um desses processos. Eu quero que vocês entendam que o esgoto tem impurezas, que essas impurezas podem ter natureza diferente, pode ser tipo areia que é inerte, pode ser tipo matéria orgânica, como fezes e nutrientes. E que eu preciso de um tipo de processo biológico, químico ou físico para remover essas impurezas. Então, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Está aberto às perguntas, se alguém quiser fazer. Lembrando que eu marquei a nossa prova para o dia 2 de outubro, então a nossa prova vai começar às 1h30. Geralmente eu dou 2 horas para vocês fazerem uma prova que tem questões de VOF, discursiva e etc. Então, marquem essa data no calendário de vocês. Na semana que vem eu vou gravar 2 aulas e mandar durante a semana. E na sexta-feira a gente tem mais uma aula. Na outra semana, que é a semana da prova, eu vou mandar um trabalho e vocês ainda vão fazer a prova. E vocês então precisam estudar, assistir, rever nossas aulas para que possam fazer a prova. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Na aula que vem eu falo sobre, no meio da semana eu mando aula sobre o tratamento de água, sobre gestão de resíduos sólidos. Acho que até lá é isso mesmo. Alguma coisa mais? Professora, eu tenho uma pergunta, só que não é sobre a água e tal. Tipo assim, o que tá acontecendo com as queimadas e tal, tem como recuperar depois? Você fala, tipo, queimadas numa área natural que queimou a floresta, etc?
É, igual tá queimando lá no Pantanal, tem como recuperar depois ou vai demorar muito? Então, o que que acontece? O Pantanal, eu não posso afirmar certinho, mas eu acredito que ele não, as plantas, as espécies, a vegetação, não evoluiu, né? Seus processos de evolução não foi junto ao fogo. Por exemplo, o cerrado. Os cerrados têm plantas, espécies, árvores que são adaptadas ao fogo, porque ocorria-se muito queimadas naturais no cerrado. Agora, o Pantanal, eu acredito que não. Então, pode ser que algumas florestas que estão sendo dizimadas possam demorar anos para se recuperar e ainda assim pode ter uma perda grande de espécies mais sensíveis que não conseguem se recuperar sozinha. Então, tem algumas espécies que não conseguem se recuperar. Essas espécies, às vezes, podem ficarem, né, ameaçadas à extinção, por exemplo. Então, nem tudo recupera. Mesmo que tipo, uma floresta recuperou, ela pode ter recuperado, mas algumas espécies podem não ter recuperado. Então, eu estou falando de perda de biodiversidade. E, às vezes, uma perda que pode ser irreversível. Tá? Então, algumas plantas que são mais sensíveis, alguns animais que já estão, né, com muitas ameaças à extinção, pode ser que eles sejam fadados, sim, à extinção. Né? Não todas as espécies, mas aquelas que são mais sensíveis. Então, é um dano gigantesco. Assim, a proporção desse dano é quase que inestimável. E o problema das queimadas é que como existem muitas queimadas que são acidentais, pode ocorrer nessa época que está tudo muito seco, sei lá, alguém jogou uma bituca de cigarro num capim seco, vai queimar tudo. Mas tem muita queimada que também é criminal. Às vezes eu até consigo ver o foco da queimada, sei lá, pela imagem de satélite, por tecnologias de geoprocessamento, mas mesmo que eu saiba onde está pegando fogo, fica meio complexo de eu tipo, falar assim, essa queimada foi criminal, foi essa pessoa aquela que fez. Então, como é muito difícil você identificar culpados e autuar essas pessoas como um crime, pelo crime ambiental, às vezes essas queimadas vão acontecendo e acontecendo e fogem de proporção. Né? Então, é quase assim muito complexo de dizer qual é a solução para isso. Eu vejo assim que as condições educacionais que a gente tem hoje, o descaso ao meio ambiente, né? Tanto quando se fala de política, né? As leis, às vezes, que são muito brandas, ou a fiscalização que é muito fraca. Então, assim, vários fatores levam a isso. Não posso dizer um fator levou a isso, mas a perda é de fato muito grande, Sofia. E não é só o Pantanal que queima, né? O Cerrado todo ano, essa época queima pra caramba. O Cerrado agora tá no topo, mas a Amazônia tá queimando, o Cerrado tá queimando, o Brasil inteiro tá queimando, tá em chamas. Então a gente precisa de governos, né? Políticas públicas, pessoas representantes do governo que atuem fortemente nessa causa, porque se a gente não tem representantes com poder político, com poder econômico forte, que se importe com isso, eu vejo um cenário que isso não vai mudar, mas um cenário que isso vai piorar, tá? Então, pensem sobre isso, tá? Alguma coisa mais? Vocês queiram falar, discutir, alguém quer falar sobre isso também, isso é um problema muito, muito grande. Mesmo o cerrado, por exemplo, que tem espécies que são adaptadas ao fogo, chega essa época, se as queimadas são sucessivas, eles não suportam. Não existe planta no mundo que aguenta tanto fogo. Os animais nem se fala, porque a gente já tem poucos habitats naturais. A gente sabe que animal não vive na cidade, animal não vive na lavoura de soja, não vive na lavoura de eucalipto. Então, se eu desmato o habitat natural dele, ele já não tem onde viver. Se o habitat natural dele ainda é queimado, ele vai tentar fugir. E aí acontece, os animais começam a entrar dentro da cidade, as pessoas têm medo, tem gente que vai e mata os animais. Então, a gente está passando por um Professora, momento foda. Pode falar, Bruna. é igual eu vi uma
uma matéria, assim, dessas que a gente vê mexendo nas coisas, né? Eu vi que tinha um cara, achou uma cobra, de não sei qual espécie lá, de tantos mercados do apartamento dele, porque a cidade estava perto de uma área que estava queimando, então aí falaram, né, que os animais vão acabar parando na cidade, silvestres ou não. Bom, eles vão para onde? Se o lugar que eles moram é rodeado de cidade, eles vão tentar fugir, né? E acabam chegando dentro da cidade. Aí coloca em risco a vida das pessoas, porque uma cobra pode, né, matar alguém. E também elas acabam sofrendo ameaça, porque as pessoas podem ameaçar a vida delas também. Mas aí qual que é o problema disso? O problema disso é falta de áreas protegidas por lei, né? Esses lugares naturais, onde você tem muita vida silvestre, animais silvestres, são áreas que não devia ter presença humana, são áreas que deveriam ser preservadas, mantidas, e que devia ter uma fiscalização muito forte no que tange essa questão das queimadas, para que essas queimadas, se caso comecem, possam ser rapidamente identificadas e possam ser controladas. Isso que acontece, está tendo tanto foco que está incontrolável. Não existe pessoas capazes, às vezes, de dar conta Professora, disso. Pode falar. aqui na minha cidade, tem muita gente muito revoltada porque as próprias pessoas vê outras pegando aquelas estacas que está queimando e jogando do outro lado da estrada para o outro lado para pegar fogo. Então, o pessoal que está muito revoltado com isso aqui. Quando é assim, Camila, se a gente pegar, por exemplo, a lei de crimes ambientais, ela vai dizer que qualquer pessoa civil, qualquer pessoa pode fazer denúncia. Então, vou passar agora o telefone do Disque Denúncia, do Passa aí, professora. IBAMA. Porque, sério, o pessoal ele está fazendo isso. Tem gente que pode até lixar quem está fazendo. Não, dá vontade mesmo. Uma vez eu fiz uma live sobre isso e eu tinha uns telefones. Deixa eu só ver aqui. Você mora onde? Bem no interior mesmo. Tanto que para chegar aqui. Mas aqui de Goiás? Mato É de Grosso, Goiás? Mato Grosso. Mato Grosso. No interior não, professora. Aqui é só pistolagem que o pessoal fala, grileiro, terra, essas coisas. Então, entendi agora. Essa que é a questão, né? Igual a Camila está vivendo isso, né? O que a gente tem? Algumas áreas, elas não são exatamente áreas privadas, particulares, e não são exatamente áreas protegidas do governo. Por exemplo, as terras indígenas. Muitas das vezes essa terra indígena não foi demarcada, não foi passada para o papel para os índios. Então, é como se ela não tivesse posse totalmente do índio, ou mesmo que tenha sido. Existem pessoas que têm interesse nessas terras, não para mantê-las conservadas, mas para colocar o gado, para fazer agricultura, né? Agricultura intensiva, soja, milho, etc., quer ganhar dinheiro com aquela terra. Então, o que ela começa? Ela começa a invadir essas terras, que é o que a gente chama de grilagem. Então, ela invade, desmata e coloca o gado, e coloca a soja, e começa a fazer o uso daquela área. Isso, ao meu ver, é um crime, totalmente um crime, é um roubo. Você está roubando terras que não são suas. Mas estava no governo esses dias uma PL que estava aprovando esse tipo de atitude. Então, tipo assim, uma terra que passou por grilagem, que hoje está tomada, que tem gado, por exemplo, o governo queria dar essa terra para quem está criando gado. Então, assim, é aquilo que eu falei. Se os nossos governantes têm total descaso pelo ambiente, o que tende a acontecer é esse tipo de atitude, como a grilagem, ser legalizada. E aí a gente tem uma grande ameaça à vida selvagem, à cultura, aos índios. Pode falar, Camila. Aqui tem. A senhora já ouviu falar da história do Poço da Mata? Aqui? Poço da Mata? Acho que não. Que era uma passagem que encontrava várias estradas e que essa terra era indígena. Só que os grileiros, há muito tempo atrás, entrou, invadiu e pegou. Tinha até fazendeiros grandes lá. Aí a Dilma foi
não sei se foi a Dilma ou o Lula, eu acho que foi a Dilma, foi e deu essa terra para os índios. Aí teve maior boicote, não sei explicar o que é. Boicote, os Contra a grileiros Dilma, tomaram. isso. Contra a Dilma, porque a Dilma entregou essa terra de volta para os índios e foi maior puta, o pessoal vendendo terra antes não, De foi oficializar a tenso, entrega para os índios. isso. Caramba, então E você até hoje vive. tem gente que vai vivo. Como? Tá difícil para essas bandas aqui. E aí eles E vão às também vezes tem a usar história. queimada para isso. Se eu quero destruir uma floresta, taca fogo. E essa época que é muito seca, mesmo florestas úmidas como florestas da Amazônia, elas queimam facilmente. Então, eles E utilizam aqui fogo. também tem a questão Tem o quê? deles matar os grandes Os animais. fazendeiros, manda os Não, professora, peraí. Os grandes fazendeiros matam os produtores rurais para conseguir a terra. Tipo, os produtores rurais não querem sair da terra, eles matam, manda pistoleiro matar, e aí os filhos ficam com medo e vendem a terra para eles. Nossa, caramba. Isso, sabe como que chama isso? Como é que chama? Ai, fugiu a palavra. Coronelismo. Isso é coronelismo. E Isso. isso está acontecendo tudo de novo. Então eu falo assim que a gente está tendo um retrocesso. Os problemas que a gente tinha lá na época da colonização do Brasil, que era ameaça aos índios, genocídio dos índios, isso está acontecendo tudo de novo com os resquícios que sobraram. Né? Então, hoje a gente tem praticamente quase tudo desvastado. Sobra quase nada. Quase todas as áreas já foram destruídas. Tem um percentual muito pequeno de cerrado nativo, de floresta nativa. A Amazônia tem mais, mas ainda assim, essas áreas que sobraram estão sendo altamente ameaçadas. Mesmo áreas que são demarcadas. Por exemplo, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Esse ano eu não sei como tá, mas anos passados os fazendeiros começaram a colocar fogo dentro da chapada, querendo invadir a chapada. Então eles ficam muito putos porque eles querem aquelas áreas para eles. E se o governo não cria leis ou não tem fiscalização, isso vai só piorar. Né? Professor, aqui em Goiás, se eu não me engano, foi na Chapada dos Veadeiros, não tenho certeza. Mas tinha uma prefeita de uma cidade bem próxima assim, da Chapada, que ela tinha uma fazenda e ela simplesmente saiu desmatando tudo. Tanto que ela teve que pagar uma multa bilionária pro IBAMA e tal, porque ela estava desmatando a APP. E provavelmente ela não pagou, Sofia. O que a gente tem no Brasil? Multas milionárias que não são pagas. Tanto é que se ao invés de tirar o dinheiro da pesquisa, da educação, da nossa universidade, o governo fosse cobrar o dinheiro que pode ser arrecadado com multas e crimes ambientais, o governo não estaria com tantos problemas de falta de dinheiro, igual eles falam que estão. Porque o que tem de multa milionária que não está sendo paga não é pouco. Multas que o IBAMA passou, às vezes até mesmo o órgão da cidade, que é o órgão municipal, essas multas não estão sendo pagas, gente. Essa é uma realidade que a gente está vivendo. Não é brincadeira, é muito sério. Por isso que, assim, é de extrema importância que as pessoas tenham consciência sobre isso. E que impacto isso pode causar à população? Às vezes a pessoa pensa assim, pronto, agora eu tenho essa terra, eu vou produzir, vou desmatar a Amazônia inteira, vou transformá-la num Goiás, num campo de soja, num gado. Só que acontece, essas terras, elas não têm fertilidade. Vai chegar um certo ponto que elas não têm mais potencial para produzir. E aí, o que vai acontecer? O que vai sobrar? Vai sobrar nada, vai sobrar uma devastação gigantesca, uma área que pode sofrer processos de desertificação, uma área que pode deixar de chover, uma área que problemas climáticos podem se tornar grave. Então, a gente tem estudos que mostram que se você desmata a Amazônia, não chove na parte sudeste do Brasil, porque a umidade que vem para São Paulo, que vem para cá,
As chuvas que vêm para essa região são chuvas formadas pela floresta, são evaporação da floresta que formam rios aéreos que chovem no restante do país. Então, essas áreas têm uma função ecossistêmica, uma função biológica, ela tem um serviço, a floresta presta um serviço, que é um serviço que é essencial à vida. Então, tirar ela, eu estou dando um tiro no meu próprio pé. Se a agricultura é o cargo-chefe do Brasil, é o que enriquece o Brasil, é o agro, que é pop, não é? Ele precisa de chuva para produzir. Se eu destruo as florestas, eu perco chuva, eu perco umidade, eu aumento o calor, eu aumento a temperatura. Então, eles estão se suicidando, achando que estão ficando ricos, que estão ganhando áreas que podem produzir, que podem ficar ricos. Então, é um processo que não é inteligente, minimamente inteligente. Sem contar o descaso à vida, né? À população, aos animais, eles também são seres vivos, eles também têm direito de viver. Não é só o humano que é importante, que é vida importante. Até uma barata tem sua função ecológica. Então, uma barata, ela tem uma função nesse planeta. Ela existe, não é por acaso. Então, a gente tem que parar de menosprezar todos os restos de vidas, né? Tem pessoas que não se enxergam nem no humano como semelhante, quem dirá num animal. Né? Então, enfim. Professora, e o engenheiro ambiental, ele pode ajudar no reflorestamento dessas áreas e tal? Olha, a gente não tem disciplinas específicas da engenharia florestal, tipo de identificar plantas, essas coisas, mas a gente pode atuar sim. Você, por exemplo, quando você se formar, você pode prestar um concurso do IBAMA, você pode se tornar um fiscal do IBAMA, você pode se tornar uma pessoa, ou até mesmo se você for trabalhar com consultoria, você pode se especializar só em criação de unidades de conservação, de reservas florestais. Unidades de conservação são esses parques, ou até mesmo pode ser privada. Por exemplo, imagina que eu tenho uma fazenda, e boa parte da minha fazenda é floresta. Eu posso pegar a parte da minha fazenda que é floresta e transformar ela numa reserva de preservação. Então, eu coloco ela para o governo como uma área de preservação, então não posso desmatar ela. E eu vou receber benefícios de impostos, benefícios fiscais, só por não desmatar ela. Ainda tem programas do governo que eu posso ser paga por prestação de serviços ambientais. Por exemplo, produtores de águas. Eu já falei para vocês o que é a mata ciliar, que é a mata em volta dos rios. E eu falei para vocês que aquela mata, ela presta um serviço, que era evitar que o rio seja poluído, que é aumentar a infiltração da chuva, que é melhorar o clima, um monte de serviços ambientais. Eu posso deixar essa mata ciliar e me inscrever por um programa Produtores Doidos de Água, e o governo vai me pagar anualmente algum dinheiro só por eu não ter desmatado, só por eu deixar esses serviços acontecerem, esses serviços que são prestados pelo ambiente. Tem muitos pesquisadores que querem trabalhar com isso, tipo, pagar, por exemplo, um agricultor da Amazônia que não desmatou por ele não ter desmatado, por ele deixar o serviço ambiental que ocorre dentro da Amazônia acontecer. Então, existem possibilidades das pessoas ganharem dinheiro por preservarem. Isso é muito interessante. Você pode trabalhar em tanta coisa como engenharia ambiental, não só com saneamento, que é tratamento de água, tratamento de esgoto, gestão de resíduos sólidos, mas você pode trabalhar em criação de políticas públicas, você pode trabalhar no órgão ambiental como analista, como fiscal, você pode trabalhar por conta própria, criando essas áreas, e você pode trabalhar com tudo ao mesmo tempo. Se, por exemplo, você se formou e você vai trabalhar com licenciamento ambiental, no licenciamento ambiental você vai propor projetos de gestão de resíduos sólidos, de tratamento de esgoto, de reflorestamento, N coisas que podem ser feitas para evitar esses danos, esses problemas que a gente está comentando. Então, é muito interdisciplinar, é muito eclético as possibilidades de coisas que vocês podem trabalhar quando vocês se formarem. Você queria trabalhar como fiscal do IBAMA? Perfeito, Camila, já começa a estudar para os concursos. Vocês podem fazer isso. Tudo que eu falo aqui
e essa disciplina agora é uma das primeiras específicas que vocês vão ter, mas à medida que vocês forem tendo disciplina, aproveitem ao máximo as aulas, o conteúdo, porque tudo isso depois pode ser aproveitado num futuro concurso. Eu sei que agora, como o governo não está investindo muito em concurso público, mas tudo pode mudar, né? A gente não sabe ali no futuro próximo o quanto isso vai ser incentivado. O governo atual tem mais interesse em destruir o IBAMA, acabar com o IBAMA, do que investir nele. Mas é tanto problema ambiental que a população vai se revoltando. Em algum momento, mesmo que ele se mantenha no governo, ele vai ter que fazer alguma coisa, porque a pressão do Brasil é grande e a pressão do exterior é muito pior. Né? Não sei se vocês viram aquela campanha do Leonardo DiCaprio, né, incentivando o boicote dos produtos brasileiros. Vocês viram isso? Eu vi. Os produtos da agricultura brasileira, que boa parte é exportado, soja, milho, frango, a carne, muitos países não estão querendo mais comprar do Brasil. Por quê? Porque o Brasil está destruindo seu próprio ambiente. Então, isso tem deixado alguns países altamente revoltados. Está surgindo várias campanhas de boicote aos produtos brasileiros. Mesmo antes disso, eu lembro que a minha irmã foi fazer um estágio, acho que na Macedônia, e aí ela chegou lá, foi gabar para os amigos dela, eu achei frango brasileiro aqui. Aí ele falou, poxa, o frango brasileiro é o pior que existe, a gente não come, só no último caso, porque ele é cheio de hormônio. Então, assim, os produtos brasileiros têm sofrido rejeição justamente por esse uso excessivo de agrotóxicos, por desmatar as florestas, por matar os índios e etc. Então, chega um ponto que nem a economia do Brasil desenvolve por conta de exclusão de contratos com os agricultores brasileiros. Então, esse cenário tem que mudar. E ele precisa mudar de qualquer forma, por bem ou por mal. Então, é um incentivo. Né? Eu sei que é difícil fazer um curso desse numa situação que a gente está vivendo, mas não desistam, sabe? Eu, pelo menos, amo muito isso. Amo tudo isso que eu falo, tudo isso que eu ensino. Eu acho que eu não poderia ter escolhido um curso mais perfeito, que se adequasse mais ao que eu acredito, que eu penso, que eu quero fazer. Eu sou muito sortuda por estar na sala de aula, porque às vezes eu não tenho que conviver, de fato, com tantos problemas. Mas é quem está lá fazendo é que pode mudar alguma coisa também. Então, acho que todo o serviço, desde que vocês trabalham como professor, fiscal do IBAMA, ou como consultor ambiental, vocês têm muito a fazer para mudar o cenário que a gente vive hoje. É isso, gente. Alguma coisa mais? Me empolguei, né? Eu tenho, assim, várias ideias para projetos que eu queria ver depois, se vocês têm interesses. Eu tenho uma ideia para um projeto que, inclusive, preciso de alunos que toquem ele, que é a questão de utilizar as redes sociais com propagação de educação ambiental, de informações válidas, úteis. Como vocês sabem, a gente está vivendo uma era de fake news em que tantas mentiras são ditas sobre o ambiente, sobre queimadas, sobre aquecimento global, e as pessoas não sabem no que acreditar. Então, acho de extrema validez que a gente tenha nas redes sociais informações verdadeiras, informações com validade, que tenham referência, que não foram tiradas do sovaco, que foram tiradas de fatos e de artigos científicos. E aí, me falem sobre isso. Por enquanto, eu não posso garantir bolsa, nem muita coisa. Mas eu cheguei até a criar um Instagram, ele chama Divulgue Ambi. Deixa eu ver aqui. Não tem nada lá, vocês vão ver que não tem nada. Eu comecei a fazer algumas postagens de trabalhos que eu tinha passado para os alunos, só que eu não tenho tempo para tomar conta do Instagram. Então, no futuro próximo, eu pretendo propor um projeto que vocês mesmos toquem esse Instagram. Seja mostrando trabalhos que a gente faça, que outras turmas façam, seja montando e repassando informações válidas, tudo sobre o ambiente. Que bom saber que vocês têm interesse. Eu acho que responderam aqui, né? Eu também tenho, eu e a Camila. Ótimo. Então, assim, vão falando comigo, mesmo que eu acho que vocês não vão me ver tão cedo.
porque eu costumo dar disciplinas do 7º período para frente, mas vocês têm totalmente liberdade de estar falando comigo e de estar trabalhando comigo também, tá? Mesmo que eu saia para um doutorado, né? O professor Edio, a gente é casado, a gente é um casal, né? Então, muita coisa eu vou poder fazer junto com ele. Se vocês estiverem tendo aula com ele, a gente pode propor um projeto junto. Mas eu quero que vocês se sintam motivados, que vocês se sintam abraçados dentro do IF. Outro projeto que eu estou tocando, já sigam, ainda não está aberto, mas do brechó. Eu cheguei a falar para vocês do brechó? A gente vai falar nas próximas aulas de resíduos sólidos. Roupas, né, que às vezes, mesmo roupas em boas condições, acabam se tornando lixo, né? E quando não se torna lixo, acabam se tornando obsoleta, fora de moda e etc. E hoje está uma grande tendência, não só de redes sociais, mas entre várias questões, de fazer a revenda dessas peças que estão em boas condições a partir dos brechós. E eu estou fazendo agora na quarentena um projeto que vai ser pelo Instagram. Eu já comecei a arrecadar algumas roupas, eu já tenho bastante peças que os próprios alunos levaram. Então a gente vai fazer a venda pelo Instagram. E depois, quando acabar a quarentena, vai virar uma loja física lá no Knife. Vocês chegaram a ir lá no Knife? Alguém foi na Casa de Cultura? Então, o brechó vai ser feito lá. Então, vocês podem participar de todas as formas com esse projeto, né? Principalmente depois que acabar a quarentena, mas agora também a gente vai começar. Então, nesse brechó, vocês vão poder comprar peças bem mais baratas que às vezes vocês gostem, vocês podem levar suas peças e fazer trocas, existem N possibilidades. Eu quero criar uma interação entre os estudantes e que eles também começam a entender a importância de não gerar lixo, de reutilizar não só roupas, mas N coisas podem ser reutilizadas e a geração de resíduo pode ser altamente minimizada. E aí, acho que é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma discussão? Vocês gostam desse tipo de discussão? Vocês estão gostando do curso? Alguém aqui tem algo a falar sobre o curso que sobre não gostar? Pelo menos na minha disciplina, eu sei que cálculo é foda, mas essas disciplinas do início é bem difícil, física, cálculo, para quem tem dificuldade, mas depois vão surgir muitas disciplinas bem parecidas com as aulas que eu dou. Não que elas vão ser facinhas, mas que elas têm um fundamento, é mais claro. E aí, qualquer coisa que vocês quiserem conversar, discutir, pode falar comigo, pode falar, mandar e-mail, pode até falar pelo WhatsApp que o que eu puder ajudar vocês, eu ajudo, tá bom? Então, acho que eu vou, se vocês não têm mais nada a falar, eu vou me despedindo. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Eu quero só agradecer mesmo, professora, porque assim, a disciplina da senhora é a melhor para mim. Eu gosto muito. Que bom, sinal de que você vai gostar do curso como um todo, que você se identifica com o curso. Então, eu fico mais feliz que você, Sofia. E espero que todos estejam na vibe da Sofia, que estejam gostando do curso. Porque a gente precisa muito que vocês fiquem, vocês já são muito poucos e eu tenho medo desse curso ficar cada vez com menos alunos, até chegar a um ponto que ele seja extinto no IF. E a gente não quer isso. A gente quer que esse curso seja disseminado, que as pessoas se interessem por ele, para que tenha mudanças no nosso país em relação ao ambiente como um todo. Então, ele é extremamente válido, tá bom? Obrigada, Sofia. Obrigada a todos vocês. Eu vou encerrar a aula, então. Vou mandar aulas essa semana. E qualquer coisa também, se eu mudar de ideia, se eu ver que o tempo está muito corrido, eu aviso vocês pelo WhatsApp, tá bom? Tá bom. Então tá. Até mais, gente. Beijo, beijo, Até beijo, mais. beijo, beijo. Tchau, professora. Tchau.